Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, vinda aí de um feriado. Então, a gente tem bastante coisa para passar aqui para vocês. Vamos falar de endividamento das famílias, vamos falar aí também sobre o déficit, né? O que vai ser preciso, o que pode ser preciso para zerar esse déficit aí no ano que vem. Sem contar aí que a gente vai passar por aqueles dados já conhecidos nossos da segunda-feira, o termômetro da Bolsa, o relatório Focus, e sem também aí deixar de lado o CPI dos Estados Unidos, que saiu na sexta-feira. Então vamos falar dele também, porque ele mexeu e está mexendo bastante ainda com os mercados. Mas antes de tudo isso, eu quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores, né? Então, hoje é importante a gente saber, assim, como o feriado impactou no mercado. Será que ele conseguiu ir para a praia? Se ele teve um bom feriado? Se ele aproveitou? E parece que sim, né? Temos dados importantes aí saindo do relatório Focus, também no termômetro da Bolsa. Algumas notícias aqui do Brasil referentes à renda, também referentes ao déficit fiscal planejado para o ano que vem, né, de zerar o déficit, né, no ano que vem. Mas temos que começar hoje já falando, né, antes inclusive de abrir com aquele nosso giro internacional, porque sexta-feira saiu uma notícia que está impactando os mercados de todo o mundo, né, que é o CPI dos Estados Unidos. Está na sua tela, né, Débora? O CPI dos Estados Unidos, né? Então, gente, coloca aí a tela da Débora aí para a gente, só para a gente começar a analisar já esse CPI dos Estados Unidos, né? Então, Débora, surpreendeu negativamente, né, o CPI, né? Exatamente. O mercado estava projetando um índice de inflação ao consumidor, o CPI, né, esse nome que a gente dá, essa sopa de letrinhas, é para o índice de inflação ao consumidor dos Estados Unidos, e o CPI de setembro, ele acabou aí ficando um pouco acima da projeção do mercado. Então, enquanto o mercado projetava uma alta de 3,6% para o CPI, para o índice de preços ao consumidor aí no mês de setembro, ele ficou em 3,7%. Então, ele está desacelerando. Então, quando a gente olha ali o CPI, que é a linha mais escura, né, um roxo mais escuro, quase um azul, a gente vê que ele sai ali de um patamar de 7,7 e cai para 3,7 aí nos últimos 12 meses. Então, ele está desacelerando sim, mas ficou acima das projeções do mercado. A projeção, que é a linha roxa aí, mais clarinha, a gente vê que fica muito próxima aí do CPI real, então as projeções não estavam tão descoladas, e o mesmo acontece nesse mês de setembro. Apesar de ter ficado 0,1% acima, a gente ainda tem aí um CPI próximo à projeção. E lembrando que ele ficou aí no mesmo patamar do mês passado, então ele ficou estável, né? A gente teve um movimento de estabilidade aí no CPI dos Estados Unidos. E esse movimento também foi visto no CPI mensal, né? Ele ficou em 0,4% contra 0,3% esperado aí pelo mercado. E o núcleo, né, que é aquele índice que exclui os preços mais voláteis, exclui, por exemplo, os combustíveis, os alimentos, a gente teve também uma estabilidade. A gente viu uma desaceleração em relação ao mês passado, mas uma estabilidade em relação às projeções. Então, a gente vê que ficou muito próximo à projeção, tanto no mês passado como nesse, praticamente cravado ali na projeção média do mercado. Então, o CPI ele teve ali um lado que acabou trazendo uma preocupação maior, que ficou acima do esperado, mas ele está mostrando desaceleração desde do ano passado, né? E a gente vê que ele se manteve estável. O que aconteceu na sexta-feira em resposta a isso e por que eu estou trazendo todos esses pontos antes de falar até da Ásia? Na sexta-feira, quando saíram esses dados, o mercado começou a reagir, né, esperando que o Banco Central dos Estados Unidos subisse a taxa de juros em novembro. Então, a gente viu aquele movimento de pressão vindo ali das treasuries acontecer novamente, né, aquele movimento que a gente já falou bastante na semana anterior, né, na verdade na semana retrasada, que os rendimentos das treasuries, né, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos, voltaram a acelerar. E a gente viu isso acontecer de novo na sexta-feira. Então, um movimento aí que acaba diminuindo o apetite pelo risco, aumenta a aversão ao risco, né? Então, diminui o apetite, aumenta esse sentimento de cautela, o mercado começa a buscar ali pontos mais seguros, renda fixa, dólar para se proteger. Então, o dólar também subiu na sexta, ficou ali em R$ 5,08, e as bolsas reagiram num geral mal, né? Então, o Ibovespa caiu, os índices de Nova York, na maioria, caíram também. Então, a gente viu só o Dow Jones ficar positivo por uma questão muito específica de Dow Jones, que foram resultados ali de bancos e setor financeiro que ficaram acima do esperado, resultados trimestrais, mas os demais índices todos caíram. E por que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque hoje de manhã esse movimento chegou na Ásia, né? Como era esperado aí,
o reflexo de Nova York acabou chegando lá na Ásia. E eu vou colocar aqui na tela para vocês quem que repercutiu mais aí essa queda, né? Então a gente vê aí o Nikkei 225 sendo mais afetado entre os índices asiáticos, porque ele tem ali uma maior sensibilidade a movimentos de Nova York, e aí a gente vê ele caindo 2,03% hoje. E além disso, a gente tem ainda preocupações ali em relação à escalada do conflito no Oriente Médio, como é que isso pode ou não impactar. Hoje a gente teve algumas declarações ali do ministro de Relações Internacionais do Irã. Então a gente tem uma preocupação, o Irã voltou para o radar na sexta-feira, o petróleo também subiu na sexta, então a gente tem essa preocupação em relação ao conflito, como ele pode ou não impactar o mercado. E a Ásia acabou trazendo tanto o reflexo dos Estados Unidos como o aumento das preocupações hoje de manhã. Então esse é o cenário que a gente tem aí, por isso que eu tive que contar a história dos Estados Unidos para a gente entender por que o Nikkei caiu 2,3 hoje. É impressionante que parece que a inflação está controlada nos Estados Unidos, está mais do que claro, até porque você está mostrando a questão do núcleo, né? Que a inflação lá não é uma inflação não é uma inflação de demanda, uma inflação de serviço e tudo mais, é uma inflação baseada em aumento do preço de combustível. Mas, mesmo assim, o mercado está esperando cada vez mais esse aumento dos juros, né? Parece que o mercado está forçando até um pouco mais a barra, né, do que o próprio Banco Central, que toda hora parece que tem que se posicionar lá e falar: gente, um pouco mais de calma, esse resultado não significa que a gente vai ter que aumentar a taxa de juros na próxima reunião. Então, está uma certa guerra de informações, né? O mercado forçando a taxa de juros futura, as treasuries sendo muito procurados, o que está aumentando, inclusive, a perspectiva sobre a taxa de juros dos Estados Unidos para a próxima reunião, mas não tem nenhuma mudança, né? E só para vocês ficarem sabendo, aqui no nosso site tem a matéria, né, para vocês verem, né, que fala direitinho aí das aberturas de mercado, né? Então, tudo o que está acontecendo nessa manhã, o que aconteceu na Ásia, as expectativas e tudo mais, Débora. Exatamente. Um ponto que o André falou que é muito importante é que, apesar dessa sinalização do Banco Central dos Estados Unidos na sexta-feira, depois que saiu o CPI e que a gente começou a ter esse rendimento das treasuries avançando, alguns dirigentes foram ali se pronunciar e falaram justamente isso: olha, a gente está olhando outras coisas, a gente está olhando para o rendimento das treasuries, a gente está olhando aí para outros indicadores também, então não quer dizer que a gente vai aumentar juros na próxima reunião de novembro, e nem isso foi suficiente para conter essa pressão aí do mercado. Então, a gente teve esse descolamento, inclusive, né, em relação aos dirigentes do Banco Central e ao pronunciamento que eles deram. Então, a gente vê essa toada aí do mercado indo para essa pressão mesmo para os juros das treasuries subirem. Perfeito, Débora. Vamos então agora para o Brasilzão, então, porque saiu o nosso relatório Fox, querido relatório Fox, né? Mostrando aí se o feriado valeu a pena para o nosso amigo mercado, né? E parece que valeu, né? Principalmente porque mudou a perspectiva sobre a taxa de juros, sobre a inflação aqui no Brasil, né? A gente tem aqui um infográfico para mostrar para vocês aí quais são as principais mudanças desse ano, né, do relatório Focus, né? Então a gente teve que, de novidade mesmo, uma leve alta da perspectiva de câmbio para o final do ano que vem. A gente sabe que câmbio é a coisa mais volátil do mundo, é aquela variável que nasceu para fazer os economistas serem mais humildes, porque toda hora o economista erra a sua projeção de câmbio, né? Então, tem alguma mudança nisso. Então, no resto não tem grandes expectativas, mas a questão do IPCA. O IPCA ele caiu, né? A gente viu que ele foi abaixo do que o mercado estava esperando. Os alimentos estão fazendo uma pressão deflacionária mais forte do que o mercado espera. O mercado está colocando muito peso no combustível e pouco peso na questão dos alimentos. E isso fez com que o IPCA chegasse a 4,75. E 4,75, Débora, é justamente o quê? O teto da meta. Então, a gente não via o IPCA, a perspectiva inflacionária, ficar dentro do teto da meta há muito tempo. Lembrando que o Bob Fields ele conseguiu estourar o teto da meta 2 anos consecutivos, né? Agora, quem sabe, ele vai conseguir entregar o seu primeiro resultado positivo aí dentro da meta, já que a própria a independência do Banco Central faz com que ele tenha que fazer isso, né? Tenha que levar a inflação para dentro da meta. Então, o mercado parece que teve um bom fim de semana e baixou a expectativa de inflação, Débora. Pois é. Quem sabe agora, né, as expectativas de inflação se ancorem, né? Algo que o mercado adora falar,
Quem sabe agora eles consigam ancorar as expectativas, ter suas expectativas em relação à inflação ancorada, já que chegou aí ao teto da meta. E a gente tem também o mercado mostrando aí o que ele espera para a Bolsa nessa semana. Então a gente veio de uma semana de alta, apesar da sexta-feira ter sido ali negativa, foi uma semana de alta em relação aí à Bolsa nessa semana passada. Então, quem estava ali esperando, né, na barrinha ali anterior, 62,5% do mercado esperava ali uma alta no Ibovespa na semana, lembrando que esse gráfico sempre mostra a semana. Então, a gente tem aí essa alta confirmada, 1,39, mesmo com o Ibovespa caindo mais de 1% na sexta-feira, a gente viu aí a alta se concretizar. E nessa semana o mercado está mais otimista do que estava na semana passada, porque na semana passada ainda tinha ali alguns agentes esperando queda na Bolsa. Nessa semana, essa queda, ela desaparece, né? Então, a gente tem ali os agentes esperando, na sua maioria, a alta da Bolsa, alguns agentes ali, 40%, esperando estabilidade e ninguém esperando queda. Então, essa semana deve ser uma semana mais volátil, mas aí o mercado está esperando, está positivo, também está otimista, assim como estava com o Focus, né? Então o mercado acho que teve realmente um bom fim de semana aí, tem aí boas perspectivas tanto para o Focus, né, como para os indicadores macroeconômicos, como também aí para a nossa Bolsa. Então, termômetro aí de Bolsa mostrando perspectiva de alta essa semana. O mercado teve um fim de semana provavelmente melhor que o meu, né? Porque ele está bem animado, né? Redução da inflação dentro da meta, todo mundo esperando que aumente a bolsa semana. Muito que bem, mercado. É bom, mercado feliz aí. A gente está num bom momento de expectativa econômica, o Brasil deve crescer bastante, tem uma inflação baixa, né? Então, o mercado parece estar refletindo um pouco aí desse sentimento aí econômico positivo que está nesse momento. E falando em economia no Brasil, vamos voltar a ele, né, o Haddad, né, porque saiu agora um estudo lá, que a gente colocou inclusive no nosso site, falando sobre o déficit, né? Na verdade, vamos falar antes então desse estudo aqui. Foi surpreendido, mas a gente se dá o jeito aqui, a gente se vira, né? Porque outro estudo que saiu também essa semana, né, então antecipa esse, né, falou sobre a questão de por que a economia brasileira está crescendo no segundo trimestre. O que está fazendo com que a economia brasileira cresça, né, nesse segundo trimestre, né? Justamente esse estudo da renda aí que está no nosso site aí, que apareceu agora, né? Então, o que aconteceu? Você tem, então, que está sendo puxada pelo que a gente chama aqui, às vezes, de economia urbana, Débora, que é o quê? Serviços, comércio. O primeiro trimestre foi puxado quase que inteiramente pelo agro, né? O agro teve aquele esticão, né? Crescimento de 21% em apenas um trimestre, né? Uma coisa que não vai acontecer todo dia, né? Então foi a questão da safra, mas o segundo semestre já está melhorando por causa da questão da renda dos brasileiros. Você tem um aumento mais de 7% de renda, ou seja, uma renda real, está cobrindo a inflação do período passado. Isso está fazendo com que as pessoas procurem mais serviços, comprem um pouco mais. A gente está vendo, pelo menos o setor de serviços está sendo refletido um pouco mais isso, né? O setor comercial ainda está cambaleando um pouco, né? Não está no melhor dos cenários, mas o setor de serviços está ficando mais aquecido nesse momento. Então, esse estudo aí que está mostrando aí, está falando assim que o crescimento econômico puxa, o motor do crescimento econômico a partir desse momento agora é a renda. Você tem Bolsa Família sendo distribuída, aumento do salário mínimo em níveis reais, queda do desemprego, aumento da massa salarial, e tudo isso está contribuindo para melhorar a situação econômica, Débora. E algo que a gente fala bastante aqui, né? Essa necessidade de aquecer a economia urbana, né? A gente vê ainda o setor comercial patinando um pouco, mas os serviços já realmente puxando essa economia urbana para cima. E falando aí em renda, né? Até nesse mesmo assunto, saiu um dado agora, né, na sexta-feira, na verdade foi na quarta-feira à tarde. Fiquei um pouco perdida aí na semana passada por conta do feriado, mas na quarta-feira à tarde saiu um dado, um estudo da CNC, que mostra como é que está aí o endividamento das famílias até setembro. Né? Então, a gente viu que o endividamento chegou até 77,4% dos brasileiros em setembro, né? E isso mostra ali uma tendência até de queda no endividamento, né? Porque ele ficou quase estável ali em relação a agosto, né? Não teve mudança no endividamento, mas a gente teve mudança importante em outros pontos. Então eu vou colocar aqui o gráfico para vocês na tela, para vocês acompanharem comigo.
né? Então, das famílias brasileiras, aí 77,4% estavam endividadas em setembro, segundo a CNC. Dessa parcela, 30% estavam inadimplentes em agosto e a gente teve uma alta da inadimplência em setembro. Então, 30,2% dos brasileiros endividados estão inadimplentes. Lembrando que dessas dívidas dos brasileiros, a maioria é cartão de crédito. Então, mais de 86% aí dos brasileiros estão endividados com cartão de crédito. E aí foram feitas outras perguntas para esses brasileiros e 13% afirmaram que não tem ali como pagar as suas dívidas de meses anteriores. Então, também caminhando ali para uma inadimplência, para uma sinalização aí de inabilidade de pagamento das dívidas. 47,8% dos inadimplentes falaram, né, então daqueles 30%, quase a metade, tem dívidas atrasadas há mais de 90 dias. Então, aí mostrando, né, uma dificuldade mesmo em pagar e em quitar suas dívidas ou deixá-las em dia. O comprometimento da renda também cresceu nesses últimos meses. Então, a gente tem ali em torno de 30,10% do rendimento das famílias, em média, né? Então, a gente tem um comprometimento de quase 1/3 da renda dos brasileiros indo para dívidas. A gente sempre fala da importância, inclusive do desenrola, em ali deixar essas famílias adimplentes, né? Deixá-las aí com as suas dívidas organizadas e até com menos juros, porque a gente sabe que o dinheiro que vai muitas vezes para essas dívidas não vai ali girar a economia, principalmente quando a gente está falando de juros, né? Então, como a gente estava falando de economia urbana, serviços e comércio, esse dado é bem importante. E aí tem um outro dado que mostra que entre as pessoas de rendas mais baixas, né, então se a gente for considerar aí grupo familiar com até 3 salários mínimos de renda, a proporção dos endividados subiu de 79,10% em agosto para 79,4% em setembro. Isso aconteceu um movimento bem semelhante na inadimplência. Então o grupo ali com a maior inadimplência também ficou nesse grupo aí de renda mais baixa. Então esse é o cenário, aí, o raio-x do endividamento das famílias brasileiras agora em setembro. Então, apesar da estabilidade das dívidas, a gente tem um crescimento aí importante da inadimplência. Por isso que a gente sempre fala aqui a importância aí de um programa como o Desenrola e também aí outras medidas, né, como os juros rotativos do cartão, que são um absurdo. Então esse aqui é um dado que mostra aí como é que estão os brasileiros em relação às dívidas nesse mês de setembro. Então, mesmo com o desenrola, com o aumento do salário mínimo em termos reais, com o aumento da renda em 7% que a gente acabou de mostrar, né, ainda não é o suficiente. A gente tem, então, que boa parte, principalmente os brasileiros com menor renda, né, que são aqueles que têm a renda mais baixa, eles estão precisando se endividar e muitas vezes para as coisas mais básicas. Ainda tem endividamento em supermercado, de gente que faz o supermercado em parcela. Então, ainda é preciso melhorar. Então, a gente entrou numa bola de neve muito grande e vai demorar para a gente conseguir sair dessa bola de neve. Não que isso não seja histórico. O brasileiro tem um problema histórico de dívida, né, de inadimplência. O que o Eduardo fala muito aqui também nos outros programas é a inadimplência é alta porque o juros é alto. Não é porque o juros é alto porque a inadimplência é alta. Na verdade, o resultado dos juros altos é você ter um alto nível de inadimplência. É óbvio que é isso. Então, é mais ou menos essa situação que o brasileiro está, né, Débora? E esse ponto que você falou é muito importante, né? Porque a gente pode falar, o brasileiro tem um histórico aí de endividamento alto ou de inadimplência alta. Não é porque o brasileiro é caloteiro, não, tá? Não é isso que a gente está falando, muito longe disso. É porque justamente aqui no Brasil a gente tem juros estratosféricos sendo cobrados, a gente tem ali no rotativo, né? Agora os bancos estão ali naquela fase de tentar autorregular ali os juros do rotativo. Mas a gente tem bancos aí que cobram mais de 1.000% ao ano. Isso é um absurdo. Quando a gente vai para ali juros de cheque especial, que também é algo bem próximo do brasileiro, a gente tem uma média altíssima de mais de 100% ao ano. Então aqui a gente está falando, não é que o brasileiro não paga as dívidas porque ele não quer, ele não paga as dívidas porque a gente tem um sistema financeiro muito concentrado, que aproveita de todas as formas, como uma forma de extorquir mesmo o brasileiro com esses juros altíssimos que a gente não vê em outros lugares. Então, né, quando a gente fala, o brasileiro tem esse histórico, né, tem esse dado histórico de inadimplência e de endividamento alto, é justamente porque os bancos, né, acabam favorecendo esse cenário com os seus juros e com a sua concentração.
Então, aqui, né, só para deixar esse ponto bem claro aí para vocês. E a gente teve agora sim, vamos falar dele, né, do déficit, porque saiu notícia também, saíram estudos, falando que para zerar o déficit a gente vai ter que fazer cortes, né? Então, para ter aquela meta do déficit zero cumprida em 2024, alguns cortes vão ter que ser feitos. Isso é algo que a gente está falando aqui há algum tempo. Então, vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa, para eles verem aí a manchete, e aí a gente passa aí. Não temos aí na manchete, mas a gente comenta sobre ela, mas está no nosso site, tá? Fique tranquilos lá, porque saiu no nosso site lá, então é só procurar no icleconomia.com.br. Mas o mais importante é o seguinte, né? A gente está avisando, né, Débora, que essa questão aí, que o novo arcabouço fiscal, né, ele não elimina alguns problemas que você tinha no teto, e um deles é essa guerra orçamentária, porque existe um teto de aumento de gastos, e para você conseguir fazer com que esse aumento de gastos ocorra ao mesmo tempo que você zere o déficit, o Haddad quer zerar o déficit, né, a gente está falando da dificuldade sobre isso, você vai ter que ter corte de 53 bilhões, e vai cortar de quem? Aí que vem a briga, porque ninguém vai querer cortar esse orçamento e tem alguns orçamentos que você não pode cortar. Vai cortar da Previdência? Não tem como. E a Previdência sobe acima do que a inflação é projetada sempre, porque, querendo ou não, cada vez mais pessoas entram para a fila da Previdência e você não tem pessoas que saem. Só existe uma maneira de sair da Previdência e não é uma maneira muito agradável, né? O Paulo Guedes uma vez deu essa solução, né? Eu acredito que não seja uma coisa muito agradável, né? Então, esse que é o grande problema. Então, você vai ter um aumento sempre maior dos gastos com previdência, isso é natural, e isso aí vai acabar enforcando, vai acabar tornando inviável que outras pastas também tenham aumento. Então, um dos piores aspectos sobre o teto de gastos não conseguiu ser corrigido nesse novo arcabouço fiscal, que é justamente essa guerra orçamentária que isso acaba gerando, Débora. Exatamente, aí só para vocês entenderem, essa guerra orçamentária dado um bolo ali que a gente tem de orçamento, os ministérios começam a brigar, né, para não serem cortados ou para terem ali mais acesso a recursos, né, fora daqueles, por exemplo, da Previdência. Então começa realmente uma guerra entre os ministérios e aí a gente sabe onde vai dar, a gente viu isso acontecer no teto de gastos anterior e parece que pode repetir aí com o arcabouço fiscal. E agora está na hora do giro do mercado, né? Como que está o nosso mercado, Débora? Eu estou preocupado com ele. Ele passou um fim de semana tão agradável aí, mas segunda-feira é difícil, volta de feriado, né? O mercado até que está positivo, né? Acho que ele aproveitou aí e já emendou a semana bem, está com um bom humor o mercado aí, né? Pois é, e foi um ponto até que eu aí trouxe, né, mais cedo. A gente teve essa alta dos rendimentos das Treasuries na sexta-feira, apesar ali da sinalização dos dirigentes do Fed falando que não era bem assim, eles estavam olhando outras métricas, isso impactou muito na sexta, então a gente viu nossa bolsa cair ali mais de 1%. Mas quando a gente abre o mercado nessa manhã, a gente vê que apesar ali dos índices asiáticos terem um movimento muito negativo em reflexo à sexta, as Treasuries começaram a dar uma trégua nessa manhã. Então, a gente vê o Ibovespa já abrindo positivo, né? Ele abriu ali cerca de 0,30 positivo. E depois da abertura em Nova York, que veio aí bem forte, a gente viu o Ibovespa seguindo essa alta. E por que o Ibovespa subiu antes da abertura em Nova York? A gente teve a divulgação ali de alguns índices chineses na sexta-feira também, né? Na sexta-feira à noite, alguns índices mistos. A gente teve, por exemplo, queda nas importações e exportações da China, mas elas ficaram acima do esperado. Então, a queda foi menos pior aí do que o mercado esperava. Teve aumento na concessão de crédito na China também. Então, hoje de manhã, o mercado de minério de ferro, né, o mercado ali de futuros de minério de ferro, já abriu bem positivo, mais de 2% de alta no minério de ferro em Dalian, na China. E aí a gente vê esse movimento já começando pela manhã de algumas empresas ligadas à siderurgia, à mineração, puxando o Ibovespa antes da abertura em Nova York. Quando vem a abertura em Nova York positiva, como vocês estão vendo aí na tela, esse movimento puxa ainda mais nosso índice para cima. A gente vê que o EWZ, que é a nossa bolsa cotada em Nova York, também sobe e o dólar está caindo. Então, o movimento que a gente viu daquela esticada do dólar por conta das treasuries já está voltando. Então, aqui um dia mais aí positivo para a bolsa no geral, negativo para o dólar, pensando em dólar frente a real, mas para a gente é positivo porque o dólar está caindo. E o mesmo movimento no DXY, que é o índice que mede o dólar frente aos pares. A gente viu isso na sexta-feira e agora a gente vê
acontecendo o mesmo aí agora pela manhã. Então a gente viu fortalecimento do dólar na sexta, como aconteceu aqui, e agora enfraquecimento, justamente por essa trégua aí que as treasuries deram nessa manhã. Então, um dia aí mais positivo, o petróleo Brent segue caindo, porque subiu muito na sexta, né? Na sexta-feira bateu $90 por barril, e agora já vem aí arrefecendo novamente. Então, esse é o giro aí, um raio-x do que está acontecendo aí com o nosso mercadão. O mercado está melhor do que eu imaginava, viu? Depois de um feriado, geralmente o mercado acorda com aquela ressaca lá, mas não, o mercado parece que aproveitou bem aí e conseguiu descansar nesse domingão, né? E Débora, você tem alguns recados aí pra gente, né? Porque logo depois do nosso programa aqui a gente já pede para vocês continuarem aqui, né? Porque tem evento aqui também importante aí para os nossos telespectadores, Débora? Exatamente, vocês podem ficar ligados aí, porque na sequência, né, logo depois aqui do nosso mercado de investimentos, a gente vai ter, né, um evento, né, que foi até gravado ontem, né, foi na verdade transmitido ao vivo ontem, foi traduzido para vocês. Então a gente vai ter aí o evento Palestina e Israel depois de 7 de outubro. Né, e motivações e consequências. E vai ter uma série aí de pessoas, de intelectuais e pessoas importantes discutindo essa questão dos conflitos, inclusive a professora que estava aqui no ICL Notícias, primeira edição. Então, vamos ter aí essa participação aí de vários intelectuais mesmo discutindo essa questão aí, ó, agora na tela para vocês, Palestina e Israel depois de 7 de outubro. Então, não desliguem. Fiquem ligados aí que a gente continua por aqui. Bem interessante, Débora. E lembrando, né, gente, hoje de especial, né, hoje é a celebração de 3 anos do ICL, então hoje tem o nosso super aniversário a partir das 6 horas da tarde, né? Então eu e Débora estaremos lá, toda a equipe do ICL estaremos lá. Surpresas, gente, vamos ter revelações importantes aí, várias novidades aí para vocês que serão divulgadas aí nesse aniversário do ICL a partir das 6 horas da tarde. Então, gente, permaneçam aqui com a gente até às 6 horas da tarde, que vai ser imperdível, Débora. Exatamente, estaremos lá. E amanhã vocês já sabem, né? Vocês continuam aqui com a gente depois do ICL Mercado Investimentos. 6 horas tem aí a festança, tem aí novidades para vocês. E amanhã a gente está de volta, né? Desde as 7 da manhã com o Desperta, ICL Notícias primeira edição, em detalhes. E a gente aqui às 11 horas para trazer essas informações, as novidades, o que está acontecendo nesse mercado e na economia. Então, até daqui a pouco, né? Porque 6 horas a gente está aqui. Até daqui a pouco, gente. Um abraço. Tchau, tchau.